A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione cada vez mais para perto de Ti. Lembrando que aqui o canal é somente para a palavra do Senhor, né? E estamos na segunda leitura bíblica, essa de sequência cronológica, ou seja, mais ou menos de acordo aos acontecimentos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva, curta, compartilhe, comente. Quanto mais você interagir com o canal, mais o YouTube entende da importância, da relevância e assim também nos ajuda a propagar a palavra do nosso Senhor. Estamos no segundo livro dos Reis, no capítulo 13. Hoje a gente vai falar sobre o reinado de Jeoacás em Israel. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e entregou-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sob o poder dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como no passado. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com que fez Israel pecar. Porém, ele andou neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria, porque não deixou a Joacás do povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como o pó, esmagando-os. Ora, os demais atos de Jeoacás, tudo quanto fez e o seu poder, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de dos reis de Israel. E Jeoacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samarias. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. Olha só, né? Aqui ele não estava nos caminhos do Senhor, mas conforme o povo ali estava sendo oprimido, ele se voltou ao Senhor, clamou ao Senhor, e o Senhor o ouviu, e assim concedeu a salvação ali para eles, a liberdade, né? Então, eles saíram da opressão, eles foram libertados da opressão da Síria, mas mesmo assim eles continuaram nos seus maus caminhos, né? Eles continuaram nos seus erros, não se voltaram para o Senhor. Eles clamaram ao Senhor no momento da angústia, o Senhor atendeu, mas mesmo assim eles se afastaram novamente da presença do Senhor. E obviamente também o Senhor não continuou na presença deles, né? E a gente continua aqui no versículo 10. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Joás, filho de Jeoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar, porém andou neles. Ora, os demais atos de Joás, tudo quanto fez e o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. E Jeoás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu para visitá-lo, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Então Eliseu disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios,
porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu a terra 3 vezes, e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e jogaram o homem na sepultura de Eliseu. Então, caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e levantou-se sobre os seus pés. E Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia deles, compadeceu deles e voltou-se para eles por amor da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Não o quis destruir e não os expulsou ainda da sua presença. E morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar para si as cidades de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Aqui Eliseu, né, o profeta do Senhor, ele estava ali profetizando a favor do rei de Israel. Os nomes acabam parecendo um trava-língua aqui, né? Os nomes são muito parecidos, então a gente acaba se atrapalhando aqui, mas o importante é o contexto da história, né? Que ali Eliseu profetizou, mostrando para ele, porque ele, o rei de Israel ali, ele demonstrou compaixão quando viu que Eliseu, o profeta do Senhor, estava à beira da morte, né? Ele foi visitá-lo, até então nenhum dos reis tinham ido, ele foi visitá-lo ali e clamou ao Senhor pelo profeta ali, por Eliseu. Então, quando Eliseu viu aquilo ali, Deus abençoou que Eliseu profetizou que o rei seria libertado, não cairia nas mãos dos sírios, né? E quando, naquele momento ali de ferir a terra, de atirar a flecha para a terra, ele atirou ali somente 3 vezes, Eliseu disse que se fosse 5 ou 6 vezes, seria a quantidade de vezes que ele ganharia, que ele venceria a guerra contra os sírios. Como só foram 3 vezes, ele venceu ali nas 3 vezes, né? Amazias vinga a morte de seu pai no capítulo 14. No 2º ano de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Lembrando aqui que os livros dos reis, como o próprio nome diz, fala dos reis. Então, fala dos reis de Israel e dos reis de Jerusalém, porque lembra que as tribos foram divididas, né? 10 tribos para Israel e 2 tribos para Jerusalém, que é a tribo de Judá, né? Que ficou para o lado de Jerusalém, que foi a nova aliança que Deus fez ali com Davi. Então, por amor de Davi, ele deixou as 2 tribos ali para seguirem os seus caminhos. Então, normalmente, todos os reis de Judá, ali, de Jerusalém, eles seguiam os caminhos do Senhor, ao contrário de Israel, que não seguiam os caminhos do Senhor, né? Então, aqui nos livros dos reis, né, no 1º e 2º, está falando sobre o reinado de ambos os reinos, né? E a gente continua no versículo 4. Então, somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Com tanta coisa, né, que a gente vê naquela época, de acordo com o que o rei fazia, o povo fazia. Então, se o rei seguia os caminhos do Senhor, o povo seguia. Se os reis não seguiam o caminho do Senhor, o povo seguia. A questão é que aqueles que estavam seguindo ao rei, quando trocava de rei, alguns poderiam até mudar a sua posição. Por exemplo, se era um rei que não seguia os caminhos do Senhor, então o povo sacrificava a outros deuses. Aquele rei falecia e o próximo seguia os caminhos, então aquele povo que já sacrificava antes, eles continuavam sacrificando aos ídolos, né? Era difícil deles voltarem a seguir ao Deus Altíssimo, mas seus filhos
provavelmente já seguiriam ali, porque iriam seguir o rei, e o rei sendo do caminho do Senhor, eles seguiam. Então, mesmo quando tinha o rei que seguia os caminhos do Senhor, ainda tinha daqueles povos que sacrificavam a outros deuses, né? E sucedeu que, sendo já o reinado confirmado na sua mão, matou os servos que tinha matado o rei de seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e nem os filhos por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Este feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a Sela na guerra e chamou a Jocteel até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vamos medir forças. Porém, Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa. Por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. Olha só que interessante, né? Judá era normalmente os reis que serviam ao Senhor. E aqui o rei de Judá, né, Amazias, ele servia ao Senhor. Mas quando ele matou os assassinos de seu pai, que foram muitos homens, né, com aquilo ali, quando ele teve ali o sangue em suas mãos, né, porque mesmo que não tenha sido ele literalmente que puxou a espada, mas foi ele quem deu a ordem. Então, quando ele sentiu sangue em suas mãos, ele se engrandeceu. Né? Ele esqueceu de que aquilo que ele estava fazendo ali não era para ele, né? Ali é aquela vingança, ali vinha de Deus, era o povo que matou ali. Naquela época era um outro contexto, né? Mas assim, ele, ao invés dele se acalmar ali, se permanecer nos caminhos do Senhor, e como não tinha guerra, então assim, cuidar das tribos e tal, cuidar do povo, não, ele se ensoberbeceu, ele se engrandeceu e quis conquistar a Israel, né? E ele não procurou a Deus para perguntar sobre isso, né? Ele já, como se diz assim, como se diz, ele já chamou, né, ali para a briga, já chamou o rei de Israel para a briga. E e Israel, que não seguia os caminhos do Senhor, ele deu o conselho, falou: por que você está fazendo isso? Não tem necessidade de brigarmos, né? Não tem necessidade de colocar uma cidade contra a outra, afinal de contas, estamos todos em paz, né? Você se engrandeceu pelo que você fez, a matança que você fez aí, mas não há guerra para você guerrear contra nós. E mesmo assim ele foi. E, obviamente, como Amazias ele não procurou a Deus para saber sobre essa questão, então Deus não estava presente nessa guerra. E, obviamente, Judá perdeu essa guerra, né? Então, Judá foi ferido, no versículo 12, Judá foi ferido diante de Israel e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, veio a Jerusalém e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados, e tomou todo o ouro, prata e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, os demais atos de Jeoás, o que fez, o seu poder e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro dos reis das crônicas de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, os demais atos de Amazias, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá, e conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laques. Porém, enviaram após ele até Laques, e o mataram ali
e o trouxeram em cima de cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais, né? Olha só, 16 anos se tornando rei, né? Ali a descendência, né, que Deus prometeu, Deus fez uma aliança com Davi na época, dizendo que não faltaria uma descendência de Davi no trono de Judá, contanto, obviamente, que seguisse os caminhos do Senhor. Então, toda a descendência, como aquele ali, pela hierarquia que era da época ali, ele tinha somente 16 anos, mas era por direito o trono ser dele. Então ele reinava ali, mas obviamente tinha os seus conselheiros e tinha principalmente, né, os profetas ali do Senhor. E no versículo 23, no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. E reinou 41 anos e fez o que era mau aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, o qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo nem absolvido, nem quem ajudasse Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Joás. Ora, os demais atos de Jeroboão, tudo quanto fez o seu poder, como pelejou e como restituiu a Damasco e a Amate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Olha só que interessante, né? Mesmo não seguindo o caminho do Senhor, Israel, mesmo não seguindo o caminho do Senhor, o Senhor os ouviu, né? Quando eles clamaram ali ao Senhor, que eles estavam sendo massacrados ali, o Senhor o ouviu, e o Senhor os livrou, né? O Senhor os perdoou. Mas mesmo assim eles não seguiram os caminhos do Senhor, né? Hoje em dia a gente escuta muito falar sobre salvação, e a pessoa que está inscrito fala: não, eu estou salvo, né? Eu já estou salvo. E não é assim que Jesus Cristo nos ensinou. Nós somos salvos pela graça, não é por merecimento, ou seja, somente pelo amor e misericórdia de Deus. Eu estou salva enquanto eu estou nos caminhos do Senhor. Mas se porventura, por exemplo, eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, né? Eu entreguei a minha vida a Ele e eu fui batizada nas águas, então neste momento eu estou salva. Se Deus me levar agora, eu estou salva, mas amanhã eu não tenho garantia de salvação, porque amanhã a Deus pertence. Eu não sei como eu estarei amanhã, né? Se amanhã eu continuar na presença do Senhor, então sim, eu serei salva. Mas se porventura eu cair, se porventura eu fizer coisa errada e eu me afastar do Senhor, não me arrepender a tempo, arrepender de coração, não é só falar. Então, eu não tenho salvação, né? Não é garantia, até mesmo porque ninguém sabe quem será salvo. Nem Jesus Cristo sabe quem será salvo, somente Deus sabe. Porque é por amor dele, pela misericórdia dele, né? Jesus Cristo diz: buscai enquanto há tempo. Então, vamos todos os momentos proclamar o nome do Senhor, buscar ao Senhor. E se você não conhece ainda Jesus Cristo, se você não acredita em Jesus Cristo, dê uma oportunidade para si mesmo. Busque aprender sobre Jesus Cristo, não como Jesus Cristo Deus. Busque aprender sobre Jesus Cristo homem, porque ele viveu em terra, não, ele viveu como ser humano, né, aqui na terra. E todos os históricos, eles comprovam a vivência de Jesus Cristo. Então, busque o homem Jesus Cristo, procure conhecê-lo como homem, e assim você vai perceber e você vai sentir, porque o Espírito Santo vai tocar no teu coração e você vai ver que realmente ali é só Deus mesmo, né? Com tudo que Jesus Cristo passou, com tudo que Jesus Cristo fez como homem, ele já é um exemplo a ser seguido. Imagina como Deus então, né? A gente não tem a capacidade, obviamente, para isso,
mas o amor de Deus, ele está no mundo todo. Então Deus te ama independente de qualquer coisa, só que te aceitar é diferente de amar. Ele vai te amar incondicionalmente, mas te aceitar na casa dele, no reino dele, aí é outra história. Isso vai depender de você aceitá-lo também. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Eu peço para essa pessoa que está me vendo agora, Senhor, eu não sei o que se passa em sua vida, em seu coração, em sua mente, mas o Senhor tudo sabe, Pai. Eu peço a Ti que derrama a Tua unção sobre ela, Pai. Caia por terra toda maldade, toda inveja, todo orgulho, toda enfermidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, afaste todo espírito imundo que está ao lado dessa pessoa, Pai. Traga a ela a tua unção, a tua glória, Senhor, que ela sinta a tua paz em seu coração, Senhor. Essa paz que somente o Senhor é capaz de dar, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, Senhor. Traga todos para a Tua presença, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam direcionando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor. Peço a Ti pela Tua igreja, Pai. Que a gente possa realmente viver em comunhão, em espírito e em verdade, Senhor. A Tua igreja está se dissipando, Pai. Muitos estão falando em Seu nome, mas não estão vivendo em Seu nome, Pai. Ajude-nos a estarmos em Ti, pois o Senhor sempre está conosco, Pai. Então permita, Senhor, que os Teus filhos realmente estejamos sempre em Ti, Senhor, vivendo em Tua presença, andando de acordo com a Tua vontade, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.